Talvez você percebeu agora que tem andado em uma mornidão espiritual. Você pode estar indo para a igreja e ter amigos que frequentam a igreja. Mas hoje você quer realmente conhecer Jesus de verdade. Muitos de nós passam por isso. Você não é a única. Então eu vou compartilhar com você 12 hábitos reais de mudança de vida que vão te ajudar a não ser mais morna espiritualmente. E sim, ser cheia de Deus, apaixonada por Jesus. Chega de mornidão, é hora da mudança. Se você é novo, nova aqui, seja bem-vindo, eu me chamo Thaís e aqui eu gosto de falar do estilo de vida de uma mulher cristã, o que Deus espera de uma mulher cristã para que ela seja a melhor versão dela mesma, aquela que glorifica a Deus. Então se inscreva para ver vídeos toda semana. Se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente você está se questionando, será que eu estou morno espiritualmente? Talvez você esteja passando por uma fase de desânimo, de pensar em desistir de algo, você não sente o seu coração queimar por Jesus. Se você é essa pessoa, esse vídeo é para você. Por isso fica até o final, que eu vou falar para você 12 hábitos, 12 formas de mudar a sua vida para que você volte a queimar por Jesus. 12 hábitos que vão te ajudar a transformar a sua vida. Eu já passei por isso, eu cresci na igreja, então todo o contexto de igreja, eu estava inserida ali, eu tinha amigos da igreja, mas o meu coração ainda era morno. Eu ainda tinha amizades que eu não deveria, deixava entrar coisas no meu coração que eu não deveria, nos meus olhos, de realmente o que eu queria da minha vida, entregar a minha vida completamente a Deus. Talvez você não cresceu na igreja como eu, mas você conheceu a Cristo e hoje você se vê também nessa mornidão espiritual, num lugar raso que você não consegue sair. E hoje, nesse vídeo, Deus quer te levar para um lugar mais profundo com Ele. Deus quer que o seu coração queime por Ele, que você não seja aquele morno. A Bíblia vai dizer que o morno, ele tem vontade de vomitar da própria boca. E Jesus ainda vai dizer assim, melhor seria se você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo, dar náuseas no nosso Senhor, porque uma vez que conhecemos a Deus, que você experimentou de Deus, o Criador do universo, nós virarmos as costas ou ficarmos mornos, isso ainda é pior do que se nunca tivéssemos conhecido. Por isso, no vídeo de hoje, eu preciso falar para você coisas que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim quando eu estava lá naquele período de mornidão. Talvez você saiba a condição do seu coração, mas você não sabe muito o que fazer, como sair disso. Você sair da mornidão vai exigir disciplina, renúncia e foco. Mas eu te digo que se você fizer isso, a sua vida vai mudar. E você vai encontrar a paz verdadeira, que excede todo entendimento, a sua identidade, o seu propósito, e vai valer a pena. E você vai conhecer realmente a Deus, você vai começar a crescer espiritualmente, a sair desse lugar raso e ir para um lugar mais profundo. Um dia você encontrará o Senhor Jesus face a face, e Ele vai dizer, servo bom e fiel. Tudo vai valer a pena quando você olhar nos olhos do Senhor Jesus. E hoje eu vou te falar 12 hábitos que, se você praticar na sua vida, eu tenho certeza que vai ser uma transformação, uma mudança. E a primeira coisa que você tem que fazer é entregue a sua vida completamente a Deus. Isso quer dizer se arrepender e se voltar definitivamente para Jesus, não ficar em cima do muro, sabe? Eu vejo pessoas que se convertem, conhecem a Deus e chega ali e fica em cima do muro, nem vai para o mundo e para festas, etc. E nem se entrega completamente a Deus. Nós precisamos nos decidir. Se você quer ir para o mundo, se você não quer a Deus, então sai e te entrega. E no dia do julgamento, você vai prestar contas a Deus. Mas se você quer, e se você está nesse vídeo é porque você quer, então para de ficar em cima do muro e te entrega completamente a Jesus. Eu te digo que valerá a pena. Hoje Jesus te chama, eis que Ele está à porta e bate. Ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje Jesus bate na porta do seu coração e diz, filha, deixa eu entrar e deixa eu tomar o volante da sua vida. Vai ser assustador no início, mas vai valer a pena. Ele vai te levar para o centro da vontade dele, para a paz que excede todo entendimento, para o seu propósito, para a sua identidade. Eu mesmo tendo crescido na igreja, eu precisei chegar nesse momento de dizer, chega, Jesus, eu quero viver completamente para ti, eu quero tomar as tuas decisões, eu quero ter os amigos que tu desejas, eu quero fazer aquilo que tu queres. E se você até aqui está frequentando igreja ou já se afastou de igreja, eu não sei. Mas hoje Jesus te chama, para de ficar em cima do muro. Tem até uma historinha que diz que o muro é do diabo, porque quem está em cima do muro não se entregou completamente para Deus. É necessário nós nos entregarmos completamente, sem reservas.
E a segunda coisa que você deve fazer é odeie o pecado. O cristão que há de por Jesus, ele não negocia com o pecado. Aí algumas pessoas podem dizer, mas a graça, eu já fui salvo pela graça, então eu posso continuar aqui frequentando igreja, fazendo o que eu tenho, algumas coisas, fazendo o que eu tenho que fazer, e continuar na minha vida de pecado, tendo relação sexual aqui antes do casamento ou fora do casamento, assistindo esses sites, tendo essas amizades que me levam para longe de Deus. Não, gente. O cristão, ou ele é ou ele não é. Se você acha que pode viver no pecado, você não entendeu o evangelho. Paulo vai dizer em Romanos 6, 1 e 2, diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como poderíamos continuar vivendo nele? Você precisa entender que o pecado, o seu pecado, o meu pecado, crucificou o nosso Senhor Jesus. E nós continuarmos no pecado é como se nós não valorizássemos o sacrifício de Jesus, é como se nós estivéssemos crucificando ele novamente. Então o cristão, ele precisa odiar o pecado, detestar, não tem meio termo. E a gente precisa renunciar o que for preciso para não negociar com o pecado. E aí você pode dizer, mas Thaís, eu fiz muita coisa errada, eu tô longe de Deus, eu tô sujo demais, sou suja demais. Você não sabe o que eu fiz. Jesus hoje te chama do jeito que você tá. Ele vai te limpar. Lembra do filho pródigo? Ele fez coisas terríveis, ele abandonou o pai, gastou seu dinheiro com a imoralidade, com prostitutas. E o pai recebeu ele como? De braços abertos, estava no portão esperando. Jesus está te esperando. Ele quer você de volta. Ele quer você perto dele. Jesus nos criou assim seres relacionais para sermos um com ele, para conhecermos a ele. Por isso, passe a odiar o pecado a partir de agora. Não tolere a Jezabel na sua vida. Na Apocalipse 20, Jesus vai dizer, contra você tenho isto, você tolera a Jezabel. Aquela mulher que com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Toda vez que a gente tolera a imoralidade sexual e a idolatria não é simplesmente se curvar diante de Deus, mas é tudo aquilo que tira Deus do centro da nossa vida. Às vezes são pessoas, lugares, hábitos. Se a gente está permitindo isso, a gente está permitindo a Jezabel na nossa vida. E a gente não pode tolerar a Jezabel. E o terceiro hábito que você tem que colocar na sua vida é tome cuidado com o que você assiste, ouve e lê. A Bíblia vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem maus, todo o nosso corpo estará cheio de trevas. Isso quer dizer que aquilo que a gente deixa entrar vai contaminar o nosso coração. São janelas da alma, né? Os nossos olhos, ouvidos, são janelas da nossa alma. A gente não pode achar que o que eu assisto, o que eu escuto, não vai influenciar sim. É como a comida que a gente come. Se você comer só fast food, só McDonald's, como o seu corpo vai ficar? Não vai ficar nada legal. Se você se alimentar de porcaria também, a sua alma vai ficar uma porcaria. Depois vem aqueles de ansiedade, o desespero, o desânimo, e a gente não sabe por quê, mas porque a gente alimentou a nossa alma com besteira. Eu lembro que eu gostava muito de assistir uma série chamada Vampire Diaries. Era uma série de vampiro, e eu assistia vários episódios. E quando o Senhor começou a falar para mim, se eu quero me aproximar de Deus, como eu tô deixando que essas coisas do mundo entrem no meu coração? Elas se contaminam, gente, não tem como. Eu ouvia muitas músicas também que não eram cristãs, que achavam não é pecado, nada a ver, não estou ouvindo uma música imoral. Mas também não me levava para perto de Deus. Nós só temos uma vida e as músicas foram feitas para darem glórias ao nosso Deus. Então, se eu estou ouvindo uma música que não me agrega nada, é perca de tempo, estou jogando minha vida no ralo. Thaís, música cristã é chata. Não, tem vários tipos de músicas diferentes, vários estilos e ritmos hoje em dia, que a letra glorifique a Deus. Cuidado também com os livros que você lê. Eu tenho aconselhado algumas mulheres que acessaram a imoralidade sexual através de livros. Às vezes a leitura pode ser ainda mais intensa do que séries e filmes. Por isso, muito cuidado com esses livros de romance que estão cada vez mais sensuais. Muito cuidado. Cuidado com doramas que aparentemente pode não ter nada de errado. Mas se você ficar se alimentando disso, o seu coração vai buscar coisas que não são reais. Você vai perder muito tempo que você poderia estar usando para a glória de Deus. Nem tudo é pecado, mas nem tudo convém. E ainda mais para você que quer se queimar por Jesus. O cristão que quer queimar por Jesus, que quer sair do raso, ele vai precisar intencionalmente renunciar a algumas coisas que nem sempre são pecaminosas para algo maior e melhor. É investir tempo
na presença de Deus, tempo cumprindo os propósitos de Deus. E o quarto hábito é: pare de andar com pessoas mornas. Se você quer ser alguém que queima por Jesus, como continuar a andar com quem é morno? Vai contaminar você. A ciência já comprova que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Isso quer dizer que a gente vai ter um pouquinho de cada uma das 5 pessoas que a gente mais convive, porque a gente vai ser a média delas ali. Se você já convive com um marido descrente, com pai e mãe descrente, por exemplo, então aí você já tem pessoas descrentes. E nisso você ainda acrescenta amigos que são mornos, que podem estar até dentro da igreja, gente, mas são mornos espiritualmente, não te levam a amar mais a Jesus. O que você está fazendo ainda andando com essas pessoas? Eu sei que esse vídeo pode parecer forte para você e não politicamente correto, mas isso que eu gostaria que alguém me chacoalhasse ali aos 16 anos de idade e também dissesse para mim. E às vezes eu tenho vontade de chacoalhar algumas mulheres que eu aconselho: se afasta de pessoas que não vão te fazer mais apaixonada por Jesus. Seja firme em suas convicções, não tema desagradar os homens. Vou ficar chateado, tá? Escolha agradar a Deus. Não é que você vai odiar essa pessoa, parar de falar com ela. Não, de forma alguma. Mas você não seja melhor amigo a gente tem que ser. E íntimo, a gente tem que ser daquelas pessoas que são íntimas de Jesus. E aí que entra o quinto hábito que você vai precisar colocar na sua vida, que é: se conecte com pessoas em chamas por Jesus. Você vai precisar, então, intencionalmente se conectar com pessoas que amam muito a Deus. Observe na sua igreja local, observe ao seu redor, onde você estuda, não sei. Pessoas que, nossa, essa pessoa ama Jesus. Eu vou intencionalmente me aproximar dela. Você vai precisar fazer isso. Isso é maturidade. Não é amizade por conveniência, mas é intencional, e essas amizades são muito mais fortes. E um conselho para você é: se envolva mais na sua comunidade local, na sua igreja local. Se envolva, sirva junto com outros irmãos. Se tem uma programação na sua igreja, seja voluntário para ajudar nela, esteja ali servindo. E quando você estiver ali com outras pessoas que estão também firmes, servindo ao Senhor, você vai conhecer pessoas que vão te edificar, não aquela que vai ficar te puxando para trás. E isso eu tô falando dentro da igreja, gente, dentro da igreja. Nem todo mundo que está frequentando a igreja são pessoas convertidas, ou também pessoas que querem estar queimando por Jesus. Por isso, se você já está morno, não ande com quem está morno também. O sexto hábito é: não brinque com a tentação. Isso aqui é muito sério. Se você andar perto do abismo, você vai cair. Se Deus te tirou de uma vida de álcool e drogas, por exemplo, não é perto do bar, perto daquela balada que você ia, que você vai se sentir bem. Não, você precisa fugir desses lugares, nem se aproximar. Às vezes é fugir de pessoas. Sabe aquele ex? Você já deveria ter bloqueado e tira o contato. Vou falar só uma vez. Não, ele vai te levar para longe de Deus. A gente precisa fugir. Quando é relacionado à imoralidade sexual, aí a Bíblia diz: não tem negócio mesmo, você tem que fugir. Não é resistir, é fugir. 1 Coríntios 6,18 vai dizer isso: fujam da imoralidade sexual. Lembra José? Quando a mulher de Potifar tentou agarrá-lo, o que ele fez? Ele não ficou argumentando com ela, ele fugiu. Nós devemos fugir da imoralidade sexual e fugir da tentação. Não se coloque em zona de tentação, em zona de risco. Se algo te tenta, se você tem tido tentação em acessar, eu não vou falar a palavra aqui, essa aqui, acessar aquilo que não deve, não se fique sozinho, não leve o celular para o banheiro, por exemplo. Não fique sozinho ali, peça ajuda, não se coloque em lugar de tentação, fuja da tentação. E o sétimo é: tenha um relacionamento diário com Deus. Jesus quer ser seu melhor amigo. A Bíblia vai dizer que ele ia todos os dias no jardim, na viração do dia, conversar com Adão e Eva. Nosso Deus é um Deus relacional. E Deus nos criou não para sermos seres religiosos, de fazer aquilo que tem que fazer. Não, Jesus quer ter um relacionamento. Talvez você está num lugar, num contexto religioso que tem rituais e métodos e você acha que isso é ser cristão. Não, o cristão verdadeiro, ele tem um relacionamento com Deus. E uma pessoa que não vai ser morna, não vai ser rasa, é que ela vai cultivar diariamente. É diário, não é um dia. Assim como você não se alimenta só uma vez na semana, você precisa se alimentar todos os dias. O relacionamento com Deus também é assim. O que você faz com alguém que você ama muito? Você quer passar tempo com essa pessoa, não é? Com Deus da mesma forma.
Se você diz que ama a Deus, se você quer amar mais a Deus, se você sente que ama pouco a Deus, então o que é o segredo? Passe mais tempo com Deus. Fique mais tempo na presença de Deus. E aí já entra o próximo, que é medite diariamente na palavra de Deus e permita que ela te mude. O cristão que quer estar queimando por Jesus, ele precisa ir na palavra de Deus todos os dias. Como a gente vai falar com Deus e orar a um Deus que a gente não conhece? É através da Bíblia que nós conhecemos a Deus. Eu vejo às vezes muitas igrejas que focam só em algo, só na oração. Por exemplo, tem culto da oração, dia da oração. Ok, o problema não é ter o culto da oração. Eu gosto disso e é um dos hábitos que a gente vai já falar. Mas a gente não tem como orar sem conhecer a Deus, como louvar a Deus sem conhecê-lo de fato, sem quem é Deus. Senão Deus vai se tornar algo que eu inventei na minha cabeça. Qual é a vontade de Deus? É a que eu acho que tem que ser? Não, a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Eu preciso conhecer a Bíblia. A Bíblia tem que ser algo que eu me alimento todos os dias. E não é só ler a Bíblia. Por isso que eu falei meditar. Meditar é pegar a Bíblia, ler e tirar uma lição para a minha vida daquela passagem que eu li. É tomar uma decisão em cima daquilo. É fazer com que essa palavra entre no meu coração e cause uma mudança. Por isso que eu preciso permitir que a palavra faça isso. E isso não é só ler, vai exigir um tempo, você sentar todos os dias, ler ali uma passagem, ver o que ela está falando para a tua realidade, na tua vida, para o teu contexto de vida. A palavra sempre vai ter algo direcionado para falar para você. E o nono é: permaneça em Cristo através da obediência. Obedecer é a prova do amor a Deus. Não adianta falar, não adianta se vestir como, não adianta fazer 1000 obras se você não obedecer a Deus. A obediência diária é a prova do nosso amor. Se você quer sair do morno, você precisa obedecer a Deus. Começar obedecendo um pouco. Por exemplo, eu tenho o hábito de todos os dias perguntar a Deus: o que tu queres que eu faça nessa situação? O que a Bíblia diz sobre isso? Pequenas coisas. Vou ou não vou? Se eu tomo essa decisão, não tomo. Se eu saio com aquela pessoa, eu não saio. Se eu aceito esse convite ou se eu não aceito. Essas pequenas coisas. Experimente perguntar de Jesus e ir na Bíblia, ver o que a Bíblia vai falar sobre isso. E você vai experimentar uma vida de obediência e Deus vai te recompensar. E o 10º é: tenha consciência da presença de Deus todos os dias. O que é a consciência da presença de Deus? A presença de Deus, ela está no coração daquele que entregou sua vida a Jesus. Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Mas por que a gente se fala assim: olha, sinta a presença de Deus? A gente ora pela presença de Deus. Não é que Deus não está lá e Deus sumiu e Deus volta. Não é isso. Mas é porque nós precisamos ter a consciência, trazer a nossa consciência da presença de Deus em todo o nosso dia, em cada coisa que a gente faz, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Como que eu faço isso? É me lembrando de Deus ao longo do meu dia. Por exemplo, orando enquanto eu estou fazendo as atividades de casa, enquanto eu estou no ônibus, na parada. Você está em espírito de oração, você está orando. Outra forma, assim que você acordar, você dá bom dia, Senhor. Você falar com Jesus, você já coloca a presença de Deus ali no seu dia, assim que você acorda. Se algo deu errado no seu dia, você pergunta: Deus, o que tu queres me ensinar com isso? Se você fizer isso em tudo, ficar trazendo a presença de Deus, está aqui, está conversando com Jesus, você está parado em um lugar, ao invés de pegar no celular, você conversa com Jesus, você pergunta dele, gente, a sua vida vai mudar, você vai se tornar sensível ao Espírito Santo cada vez mais. Esses últimos aqui que eu vou falar, esses últimos hábitos, são pulos do gato aí, para lhe ajudar a sair de vez. Talvez você já esteja fazendo os outros que eu falei aqui, mas esse consciência da presença de Deus, pouquíssimos cristãos fazem. Eles até dizem: eu tô orando o tempo todo, mas não tá de fato. Quando eu falo consciência da presença de Deus, é entender, cara, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Às vezes eu tô orando e eu literalmente imagino Jesus do meu lado. Às vezes eu vou tomar café e eu literalmente coloco o lugar do café para Jesus. É realmente ter consciência que o Rei do Universo, o Criador de tudo, olha para mim, olha para você e quer ter um tempo com você. O 11º, esse aqui é muito importante para você que quer sair da mornidão espiritual. Confesse os seus pecados a alguém mais espiritual. Esse é um hábito, deve ser um hábito na vida do cristão que está em chamas por Jesus. A confissão de pecado. E essa não é aquela confissão da igreja católica para o padre. Você vai lá no confessionário, não é isso. Mas a Bíblia vai dizer em Tiago 5,16: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
Isso quer dizer que, é claro que a gente tem que confessar para Deus, é Deus quem nos perdoa. A gente não precisa de um padre, um pastor para nos perdoar. É Deus quem perdoa. Mas a confissão para um irmão mais espiritual me ajuda a ser curado. Porque agora tem outra pessoa que sabe daquela minha luta e ela ora, intercede por mim, ela me cobra, ela me incentiva. Isso não é com qualquer pessoa, gente. Você não vai sair confessando seus pecados para qualquer pessoa. Tem muitas pessoas mal intencionadas, inclusive dentro da igreja, que vão espalhar fofocas, etc. E eu sei que tem muitas pessoas machucadas com isso, dentro de igreja. Por isso hoje se fecharam e não conseguem mais compartilhar com ninguém. Mas lembra que eu falei? Conecte-se com pessoas que chamas por Jesus. Procure pessoas, cara, essa pessoa ama a Deus. Veja, intencionalmente, ore para o Senhor te mostrar. E com essas pessoas, pare e confesse, diga, poxa, eu tenho falhado nisso, eu fiz isso, me ajuda, ora por mim. Gente, isso é poderosíssimo, poderosíssimo. Eu tenho amigas, por exemplo, na minha igreja, que também são esposas de pastor, a gente senta juntas, nós nos reunimos, ali confessamos nossos pecados, choramos, oramos umas pelas outras, isso é muito poderoso. Às vezes a gente chega com o nosso coração angustiado e com muita tentação em alguma área. Só de a gente compartilhar, a tentação já se dissipa, porque onde a gente colocar a luz do Senhor, as trevas vão embora. Satanás perde sua legalidade. Você tá entendendo? Então confessa a sua tentação, confessa seu pecado. Confessar a tentação melhor do que confessar pecado. Então ainda está sendo tentado, ainda não pecou, confessa a tentação, pede ajuda. Você vai ver como isso vai ser transformador na sua vida. Tô meio gripada, gente, minha voz tá querendo ir embora. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem falar o 10º. Vamos lá, que o inimigo não vai atrapalhar esse vídeo. E o 12º é: separe tempo diário em oração de intimidade. Isso quer dizer que a oração é um ato de conversar com Deus, de conversar com o seu pai, com o seu melhor amigo, com o seu noivo Jesus. Nem sempre foi possível ter essa ligação direta com o pai. Foi preciso de nosso Senhor Jesus vir, morrer em nosso lugar, ressuscitar. E o véu do templo se rasgou e ele nos reconectou de volta a Deus, e hoje temos livre acesso. Antigamente as pessoas não podiam orar, elas tinham que ir até um sacerdote que fazia oração por ela. Hoje nós temos esse livre acesso porque Jesus conquistou por nós. E muitos cristãos não oram, muitos cristãos não passam tempo com Deus. Aí eu falei que tem muitas igrejas que focam em oração e esquecem da palavra, né? Mas tem muitas igrejas também que focam na palavra, em muito conhecimento, mas não focam em intimidade com Deus através da oração. Ambos são importantes, gente. E a oração é aquilo que realmente você vai se conectar com Deus. Uma vez que você meditou na palavra, conheceu a Deus, agora você fala com esse Deus que você estudou na palavra, você trata Deus como Deus. Como a gente pode aprender que Deus é bom e a gente não conversar com esse Deus que é bom? Então a gente realmente não crê que Deus é bom. Você tá me entendendo? Então a oração, ela deve ser uma prática diária, e essa oração de intimidade, não é só aquela oração com uma lista de pedidos. Você chegaria com seu pai dizendo: pai, eu quero isso, isso e isso, tchau, e não fala com ele por mais uma semana. Não, você não faria isso com o pai terreno, quanto mais com o nosso pai celestial. Você não vai chegar só com uma lista de pedidos, é isso aqui, Deus faça por mim. Aí tem gente que fala: obrigada pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde, pronto. Não, Jesus quer mais que isso. Ele quer ter um relacionamento com você através da oração. E aqui eu falo de separar um tempo diário mesmo. Além de você estar o dia inteiro em espírito de oração, isso é bom, mas é importante você entrar no quarto ou em algum cômodo da sua casa, ou nem que seja no banheiro, e você tirar um tempo a sós com Deus, sabe? Sem distrações, sem você estar orando mais fazendo alguma coisa. Não, só orando, só para falar com o Senhor, só para ouvir dele, só para discernir no Espírito. Isso é muito importante. Lá em Mateus 6 vai dizer: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. É preciso parar diariamente falar com Deus. Eu gosto de utilizar um diário de oração para conversar com Deus, para me ajudar a me concentrar, e eu escrevo. Tem outros vídeos que eu falo sobre isso, vou colocar aqui no card. Tem uma playlist inteira também de oração para ensinar você a orar. Vou colocar também aqui no card para você assistir, se você está interessado nesse tipo de assunto. E aqui eu quis finalizar com essa, porque meus amigos, minhas amigas, se você orar mais, se você tiver dificuldade com todo esse resto aqui, mas você orar para Deus te ajudar a não tolerar o pecado, a odiar o pecado, a se entregar completamente a Ele, se você orar para se conectar com mais pessoas, se você orar por tudo isso, Ele vai responder, Ele vai te ajudar. A oração é a chave. Ore mais.
Ore por tudo, peça ajuda. Na sua oração, confesse seus pecados. Na sua oração, agradeça, seja grato. Veja as coisas boas que Deus tem te dado. Na sua oração, peça também, interceda pela sua vida e pela vida dos outros. Na sua oração, louve ao Senhor, louve o nome do Senhor. A oração é intimidade. Tenha tempo de oração. E se você quer aprofundar nessa vida de oração, em breve eu vou estar abrindo uma mentoria só para mulheres sobre vida de oração, como ter uma vida de oração consistente. Eu estou em fase de preparação dessa mentoria, mas eu já estou abrindo uma pré-inscrição para saber quantas mulheres mais ou menos nós teremos. Se você tem o desejo de participar, só se pré-inscreve, sem compromisso, só para eu saber, para fazer uma pesquisinha. Clica aqui no link que vai estar na descrição do vídeo, faça sua pré-inscrição. Se você deseja ter uma vida de oração consistente, sair do morno e estar em chamas por Jesus. E se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca para mim aqui nos comentários: eu não quero ser morna ou morno, eu não quero ser. Coloque aqui pra mim nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Tenho certeza que ele foi edificante na sua vida. E se inscrever aqui no canal. Não sai de se inscrever. Deus te abençoe. Tchau, tchau.